Dona Bani, prazer estar aqui. E eu Prazer gostaria é de todo meu. saber, que bom. Eu gostaria de saber onde a senhora nasceu, quem eram seus pais, como é que foi a sua infância, os seus irmãos. Dá para contar um pouco pra gente? Dá, sim, dá. Eu nasci no Rio com Prudente, não sei se vocês... Sete Lagos, agora lá perto de Uruçanga, né? Quem vai para Uruçanga, abriram os Sete Lagos, eles fizeram um Pesque Pague, né? Um restaurante muito bom. Vai muita gente almoçar lá, né? Jantar. Então, eu fui muito pobre na minha infância, né? A mãe era professora ali no Rio Campo Prudente, então eu ficava sempre com ela, né? Porque os outros meus irmãos, uns foram para casa de um parente, outros assim, foram estudar, né? E num colégio, e eu ficava com a mãe, né? Que a escola, eles davam uma escolinha assim bem precária, né? Então foi assim, cozinha de chão, as paredes toda aberta assim, né? E não tinha assoalho, era pobre mesmo, né? Mas era feliz, sabe? Aquela história que eu era feliz e não sabia, essa é a verdadeira história, né? E o meu sonho sempre foi vir morar numa cidade, não gostava de morar lá. Eu queria morar numa cidade, mas eu tinha que ficar com a mãe, né? Então lá eu nasci no meio dos cavalos, das aranhas, eu andava a cavalo assim, que era uma coisa. Hoje nem acredito que eu fazia o que eu fazia em cima do cavalo, né? Para comprar 1 quilo de sal, tinha que pegar um cavalo ou uma bicicleta, né? E a nossa égua era uma égua branca, né? Que era bem doida, ela já sabia quando era eu que ia montar nela, porque aí ela endoidava mais ainda, né? Então, e ali eu fiquei até assim, meus pais eram Ângelo Sorato, irmãos mesmo, era Evani, o Darcy, esse já faleceu, Já né? faleceu. E depois tinha, era uma irmã que mora em Curitiba, né? As outras moram aqui, e um faleceu, que foi meu irmão. Nós éramos em quatro, Em quatro. e a gente A veio. senhora era mais nova? Não. Não, não. Quem era mais nova era a minha irmã que mora em Que Curitiba. mora em Ela Curitiba. casou. Tá, e a senhora ficou com a sua mãe até quantos anos? Aí era uns 20 e poucos anos que depois a minha mãe se aposentou, né? Aí nós viemos para Criciúma, morar em Criciúma, né? Porque aí o meu pai já trabalhava por lá e a minha mãe era aposentada. E a gente já ficou assim. Eu fiquei feliz da vida quando eu fui para lá, mas eu tive uma decepção muito grande, que não era aquilo que eu esperava que fosse, sabe? Como E assim? Conta, qual foi a decepção? a decepção minha era assim, ó, a gente chegava naquela época, havia muito, como é, muita, assim, preconceito, né? De Preconceito. quem morava no interior, quem vinha do interior. Então eu fui para lá, eu achava que era diferente, mas foi tudo. Até tinha umas parentes lá, minha, que hoje ainda vive lá, né? E elas nem davam importância para mim. Porque a Não, senhora veio do interior. eu era do interior, mas a decepção foi essa, mas eu não me entreguei não, né? E isso, a Eu, senhora era forte? pois é, comecei a morar lá e depois eu me casei lá em Criciúma ainda, na igreja de São José, né? Com quantos Depois anos a senhora casou? casei com 25, não casei assim novinha não, sabe? Eu não queria muito, assim, me amarrar com homem, eu era Com meio isso. arredia, sabe, de Aham. homem. Mas depois eu vim aqui para onde eu me encontrei mesmo foi aqui em Siderópolis, né? Aí eu comecei, né, Foi depois mais fácil. a trabalhar Tá, dona Boni, quando a senhora veio pra cá, eu lembro da livraria. A senhora é, montou a livraria aqui? eu vim e de uns 6 meses assim, montei a livraria ali onde é agora a casa da dona Dulce. Ah, foi ali a primeira vez. Era um barraquinho que tinha ali, né? Então eu aluguei, e comecei a vender material escolar, né? Muita revista. Muita revista. A sensação era revista na A época, né? fotonovela, não é? Não tinha as fotonovelas, né? E até a minha livraria eu botava muito no correio que a gente vendia, não vendia, tinha que mandar de volta, Ah, né? Então eu usava muito correio naquela época,
o Correio estava em decadência aqui. Eles estavam para fechar, o que salvou o Correio aqui foi a minha livraria, porque eu usava muito, né? Então, mas aí depois comecei a trabalhar no social, né? Isso, é. E hoje, graças a Deus, eu passei por muitas coisas assim, né? Mas eu nunca me importei, não, sabe? Foi uma pessoa assim que eu mandava para frente as coisas que eu estava fazendo. Muitas vezes eu não tinha, assim, uma certa cultura, porque eu nunca fiz uma faculdade, uma coisa, né? A cultura minha foi... A minha mãe foi minha professora e depois eu fui seguindo, assim, né? O meu esforço mesmo que foi... A vida foi ensinando, né? Ô, dona Bani, eu sei que a senhora também há muito tempo, desde que a senhora veio para cá, a senhora sempre participou da vida social. Sim. E uma das coisas que eu sei foi o Clube da Lady, que eu acho que a senhora ajudou a montar, a criar, não foi isso? Sou Conta um pouco de fundadora também. como é que foi isso, o que que o Clube da Lady fazia, quem eram as primeiras, né, associadas. Quem fundou mesmo foi a Selma do Valentim, tu te Ah, lembra? lembro da tia Selma. Isso. Ela que reuniu uma turma até hoje tem muita gente viva, sabe? Mas a gente se divertiu muito naquele Clube da Leite. Agora ele não existe mais porque ele tem que... entrou agora esses clubes de mães, né? Tá, Isso tudo, modificou. foram pegando, fazendo as coisas, aí fui participando, fui entrando também, né? Não ficou para trás. Mas, ô, dona Albani, vocês faziam o que no Clube da Lady? Eu lembro que tinha chás, vocês... Mas tinha tanta apresentações. coisa, foi ativo mesmo, foi um dos clubes mais ativos que teve aqui até agora, né? E agora tem os clubes de mães, tem clube de apoio, né? Tem Das idosas, né, também. o quê? Das idosas também, né, tem o pessoal, Isso. né, Então a pela gente FABS. fazia assim chá todo mês, um chá por mês, né? E sempre aquele estilo, cada uma levava um lanche, a gente fazia... Nós fazíamos show, não sei se tu lembra que a gente fazia um show muito bonito, assim, o casal de criança mais lindinho. Isso. Eu fui presidente também muito tempo, sabe, do clube da Lady, né? A gente promovia passeio, o mais divertido era passeio, né? O que eu sempre participei dessas coisas, o que elas mais gostavam era de passeio, né? Então a gente sempre juntava uma prestação por mês, né? E fazia uns passeios assim de ônibus, muitas vezes ganhava ônibus, Ganhava. outras vezes pagava, né? Mas era divertido nossos Porque passeios. além de vocês estarem reunidas, vocês também faziam a parte social, né, de levar as coisas para os menos necessitados, era isso também, né? O Tinha, nosso né? social era muito voltado Para isso, né? para o necessitado. Eu fiz muita coisa aqui em Siderópolis, né? Tem a Dona Santude, era o meu xodó, né? A Dona Santude até hoje, ela ainda está viva, né? Tadinha, tem uma pena dela assim, até hoje ainda ajuda a Dona Santude. E a gente fazia assim levava rancho, né? Aquela casinha que ela mora hoje, foi nós que fizemos. Vocês que fizeram, né? Ali nós tivemos o apoio do Salvário, né? Isso. Coisa, Salvário, Tati Salvário, né? E depois tinha uma irmã dela que tinha uma casa quase caindo na cabeça, né? Aí nós fomos um dia lá, um enterro do filho da dona Capitolina, que era a irmã da dona Santude, né? Então, encheu a casa dela e a casa dela era feita em cima de um tijolo, assim. Então, um homem chegou e disse assim, vocês saem dali de dentro porque essa casa vai rolar, vocês vão rolar. Aí nós tivemos uma ideia assim, eu com a Eulita, a Jovita, elas eram muito animadas, assim, vamos construir essa casa para ela. Aí nós pegamos e começamos a juntar tijolo. A gente ia nas casas, né? E juntar tijolo, a gente ia pedindo as coisas. Agora eu digo, eu sempre tive uma facilidade muito grande de pedir e ganhar. Isso, a senhora tem um jeitinho especial, né, para pedir Pois quem é. diz não, né? Ô, dona Bani, eu sei que também depois a senhora participou de muita coisa, até mais atualmente, eu lembro da Pastoral Social, que vocês também fizeram muita coisa. Mas vamos voltar um pouquinho no passado. Eu lembro também, né, que a senhora era muito requisitada nos bailes de debutante, para ensaiar as debutantes.
Só não ensaiei um baile de debutante, o resto passou tudo por mim. Todas pela senhora. Eu lembro que a senhora nos ensaiou. E a senhora gostava de fazer isso? Como é que começou Tudo, essa tudo que história? eu fazia, eu gostava. Fazia e me dedicava, assim, né? Porque eu fazia, ensaiar um baile debutante era difícil, né? Tinha que reunir as mães, muitas vezes a gente deparava com as mães também, assim, muito preconceituosas, né? Achavam, criticava a gente. Eu nunca lembro que uma vez eu tive uma ideia assim, não, eu vou ensaiar um baile de debutante, mas é segredo para as mães. As mães não vão, vocês não vão dizer para as mães de vocês como é que vai ser o baile de vocês. Eu fiz uma reunião com as mães e depois deixei as mães de lado. Aí foi o melhor baile que eu ensaiei, porque as filhas não diziam, vocês não vão dizer nada para a mãe de vocês, Foi né? surpresa. É surpresa, e elas não disseram mesmo, então, que antes a gente comentava com elas, discutia, aí era aquela confusão, né? Uma dizia que assim tá bom, a outra não, E tinha os aí ensaios, né? Que se fazia os ensaios. mas fazia cada baile bom. Tu não pegou, Sandrine, aqueles bailes? Pegou, né? Tu também, né, Também Adriane? debutei. Tu não fosse, assim, nenhuma das debutantes, assim, do meu tempo, não? Fui, Ah, fui, fosse, fui é. debutante do tempo Tem da muita senhora. gente da tua idade aí que foi o que eu ensaiei, Sim. a gente, muitas coisas aconteciam que a gente até aprendia muita coisa, sabe? Porque tinha eu não vou dar nome, né? Aham. Tinha uma que ela era casada, não, ela era filha de uma mulher muito querida hoje ainda. Ela não queria que o pai fosse, que o pai tinha que aparecer, né? Buscar elas de um jeito ou outro. Elas não queriam porque o pai era velho, muito feio. Nossa. Então a gente se deparava com umas situações que tinha que ser. Isso, contornar, conversar, né? Mas sempre dava certo, sempre dava certo. Sim, sempre os bailes muito lindos eram os bailes, sim, eu lembro. Que a Cada gente vez participava. eu inovava uma coisa, assim. Sempre tinha novidade, sempre Sim. na cabeça da senhora, dona Bani, saía as ideias. Sempre, 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 sempre. Sempre padrinhos, muitos padrinhos de fora também, eu lembro que vocês Também, convidavam para vir. Era Paraninfo, né? Os padrinhos, paraninfos. Paraninfo teve Espiridião, a minha, a Ângela, que foram depois quem é mais a gente. Eu muitas vezes era contra, eu achava que a gente ia convidar pessoas daqui, né? Mas não, tinha umas que naquela época se dava muita importância para um candidato, né? Não, era muito bacana. E eu sei que tudo isso a senhora fazia de coração, né? Pelo Siderópolis Clube. E também, a senhora também não participou muito dos carnavais do Siderópolis Clube? Como é que eram os carnavais do Siderópolis Clube quando a senhora participava, quando era mais jovem? Como é que era? Deus, cada carnaval que dava ali no Siderópolis Clube, né? Agora não dá mais, não. Por exemplo, não dá mais um baile, não dá mais nada ali, não sei porquê. Mas era famoso os bailes de Siderópolis, do Siderópolis Clube, né? Era um carnaval, então, faziam blocos. Quantos blocos eu entrei também, né? E teve os blocos começavam assim com a Regina Medeiros? como é outra? Aquela turma da Regina da época, assim, que ela não fazia propriamente um bloco, ela se reunia num grupo, né? E apresentavam, assim. Fazia as apresentações. E levava os maridos acompanhavam, né? Então era muito divertido. Meu Deus do céu. Sempre era o American Night, né? Lembra do American Night? Imagina. Também deixou saudade, viu? Então eu sei que tudo isso eu participava, né? Eu procurava, ia até para Criciúma, muitas vezes procurava, assim, patrocínio, né? Aqui também a gente tinha que procurar patrocínio para fazer um baile bom, né? Porque o clube não tinha muitas condições. Então a gente sempre... Eu lembro que eu nunca, assim, recebi um não ou uma cara feia. Não sei se é porque eu também, quando eu pedia uma ajuda, eu divulgava bem o que doou, né? E isso eles gostavam, que quem doa quer aparecer, né? Imagina. Então, isso tudo aí eu explorava. Ô, dona Bani, a senhora também foi do Lions Club, não foi? Fui. Fui diretora social do Lions Club. Eu sei que a senhora... Aí a gente ia bastante festa, bastante encontro na praia também, né? Isso. Aí cada reunião que tinha que apresentar alguma coisa, né? Um
número assim, um Número canto, artístico, um né? grupo cantasse, tinha um casal da praia, naquela época eu estava na praia, né? Eles cantavam muito bem, sabe? Então, cada vez eu inventava uma coisa, né? Então, era sempre tinha aquela cabeça cheia para apresentar alguma coisa, né? Sempre. Sempre foi muito criativa, né, a senhora? Né? Eu fui. As coisas saíram assim, nada de sofisticado, de frescura, né? Coisa bem comum, né? Bem natural, assim, né? Porque Mas que agradava a todo mundo, né? Agradava a verdade, todos. verdade. O Dona Bani, a senhora também foi presidente da PAI, né? Trabalhou muitos anos pela PAI. Aquele prédio foi eu que Isso. construí, porque eu fui três anos presidente da PAI e 2 anos, né? No terceiro ano eu resolvi, porque já tinha aquele prédio ali, né? Mas era muito... Aí eu aproveitei o Seni, que era arquiteto, né? O Seni que fez o projeto e a gente construiu a PAI, assim, hoje ela está muito bem, a PAI. Hoje que Kremerson César, que é o presidente, mas a Juscelia foi comigo também, presidente, né, da PAI. Então, o Seni, um dia conversei com elas, reuni as professoras daqui e trouxe ele de Florianópolis para ele discutir o projeto com elas, né? Então, fizeram, mas ali já teve algumas modificações, assim, né? E agora está muito bem a PAI, viu? Está muito bem. A senhora deixou a sua marca também na PAI, né? Vários anos de presidente ou participando da diretoria, né, Dona Bani? Então, sempre foi isso. Isso. O seu Ney trabalhou comigo, o seu Ney Piacentini também foi muito bom. Ele ia no mato cortar aqueles pau para obra, né? Não tem aqueles... Os eucalipto? Isso. Ele arrumava, depois alguém... Era tudo pedido. Mas ele sabia, a gente mostrava o que estava fazendo, Claro. né? Trabalho sério, né, Dona Bani? Sempre a senhora fez um trabalho sério, isso que é bonito. Dona Bani também, a senhora foi muito... Ainda é colunista social. Conta um pouco, como é que a senhora chegou ao jornal Folha dos Municípios, Dona Bani? Foi assim, tinha uma irmã do Índio, do Mário, né? Vieira? E mais o Mário, né? Ele um dia encontrou o seu Volney Pittencourt, que é o dono do jornal, né? Aí ele disse, tu queres? Ele andava procurando, né? Procurando uma pessoa para escrever a folha. Aí ele disse, tu procura, vai ali, fala com a dona Bani, que eu acho que ela vai aceitar. Aí eu aceitava tudo, sabe? Eu não sabia dizer, até hoje eu tenho que aprender a dizer não. Então, aí depois ele disse, quer experimentar, Vani? Tá, vamos, né? Aí faz mais de 20 anos que eu estou com esse jornal. Não, e realmente eles escolheram a pessoa certa. Pois é. Porque a senhora sempre estava relacionada com todas as atividades sociais do município, né? Não só social, como esportiva, das escolas, né? Sempre fazia tudo. E realmente, a gente só tem que agradecer o empenho que a senhora fazia nesse jornal e faz, né? Ainda. Dona Bani, e eu sei também que a senhora trabalhou na rádio aqui em Siderópolis e fez muitas entrevistas. Eu e o Sandrine, né, Sandrine? Fizeram muitas entrevistas. Muita coisa. Eu acho que eu tenho uma carada de entrevista lá, né, Sandrine? Eu devo ter. Até eu tenho uma muito bonita contigo, a Luciana e a Dilma. A Dilma, né? Ficou muito bonita. Ficou bacana aquela também, né? Dona Bani, fala alguma coisa dos seus filhos, que graças a Deus os 3 muito bem, né? O quê? Os 3 filhos. O que a senhora tem para falar deles? Eu sou realizada como mãe. Eu sou. Porque eu não tive sorte no meu casamento, né? Não tive porque foi assim, uma experiência muito ruim, né? Fiz de tudo para salvar o meu casamento, não deu, né? Então vamos partir para outra coisa. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu jurei para mim mesmo que meus 3 filhos tinham que ter uma faculdade, né? Eu já chamei ele de um lado e disse assim, naquele tempo eles faziam faculdade em Criciúma, né? E o Seni fez em Florianópolis. Naquele tempo que o Dom Orione, por ano, aprovava quase 40. Teve um ano que eles aprovavam 40 estudantes para fazer... Para a Universidade Federal, né? Aprovados, né? Isso. Aprovados. Alunos do Dom Orione, é verdade. E o Seni foi um, né?
E Seni até me lembro que na última hora ele não sabia o que é que ele ia escolher. Escolheu por escolher. Faculdade de arquitetura, né? Mas se deu muito bem. Se deu muito bem, o Seni está muito bem lá. Tenho a Lígia fez artes plásticas, parece, mas nunca exerceu. Eu segurei ela na loja. Na loja. Né? E a Lígia fez em Criciúma também, né? Mas eles eram, assim, estudiosos, eles passaram, né? Então eu ia, muitas vezes eu ia falar com os professores, eu era assim, quando era no tempo do Dom Leone, a Anice não gostava muito de estudar, né? A Lígia já era estudiosa. O Seni também não tinha, mas naquele tempo ele namorava a Deise, né? Que a Deise é inteligente, né? A Deise passava direto, certo, ele tinha vergonha de ficar por atrás, então ele estudava, né? Mas eles depois o Seni se deu mesmo, começou a fazer alguma coisa lá, né? E hoje ele é um arquiteto muito bem concentrado lá, sabe? Que bom, né? É. E aqui a Lígia, então, continuou, né? O legado que a senhora deixou da livraria. É. Então a Lígia continua na livraria. Foi, Que bom, foi, né? foi. Que bom, graças a Deus. Deixa uma mensagem final para nós, dona Albani. Eu tenho... Como é que eu vou me lembrar? Mas vale a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Eu era muito amiga dos pobres aqui, acho. Até hoje tem pessoas que passam por mim, me cumprimentam, e eu não sei mais quem é, né? Porque eu fiz coisa para eles, né? Eu trabalhava muito no social, assim, carente. Desfile de 7 de setembro eu fazia também, desfilava. Tudo que eu era metida. Vocês eram metidos, sabe? Quando eu ia, eu já estava lá metida, de fantasia, de coisa, né? Eu faria tudo de novo, até mais se eu pudesse, né? Agora eu já não posso mais fazer tudo, né? Clube de Mães, né? Que a senhora também participa. O Clube de Mães ainda estou. É. O grupo de apoio Grupo também, de eu trabalhei apoio. muito com a tua mãe, né? A Isso, tua é. mãe também era uma guerreira, né? Então a gente fazia esse grupo de apoio, mas a gente passeava, elas adoravam, porque elas queriam era passear. Então a gente deixava uma reserva, vocês iam pagar a mensalidade, e depois a gente ia um passeio, se divertia e ainda dava dinheiro para a prefeitura na época, né? Que era prefeita, a gente fazia toalha de louça, bordava e vendia, né? E elas eram todas, sabiam fazer alguma coisa, então a gente, se entrava alguém lá na salinha, eles tinham que levar uma toalha, né? Bordada, passada de crochê. Isso, Então, vocês vendiam, né? Faziam e vendiam, né? a gente Para fazia ajudar. por prazer mesmo, né? Sempre que eu entrava, eu tinha que pegar o cargo De social. social. Tinha, por exemplo, no CDL, né? Do CDL também a senhora participou, foi presidente também, não foi? 9 anos presidente do CDL. E depois, então, o CDL acho que eu não construí nada. O Seni também, quando o Périco estava dando terreno, eu peguei um terreno do Périco, o Périco que estava dando terreno, eu já sabia de uma coisa assim, eu ia correndo já para pedir, né? Então ficou o CDL 9 anos, eu fiquei de presidente, né? E eu ganhei um terreno, um projeto, o Seni já deixou um projeto pronto, né, para construir, mas até hoje não O que? O construí. CDL daí? Era. Para construir o O CDL. CDL, as minhas festas de CDL era, eu digo assim, eu e o Carlinho, né, nós que andávamos muito, Carlinho Coral, andava muito assim nas colônias, nós fazíamos bilhetinho Papai Noel, tudo que foi possível a gente inventou, né? Então a gente pegava e fazia assim festa de Natal, fazia Papai Noel, trazia aquele trenzinho, se lembra do trenzinho? Ai, do trenzinho. O trenzinho ia para Treviso, para Vila São Jorge, aqui para o centro, e Fiorita, né? A gente ia com mais de 150 prêmios para distribuir para as crianças. Só me lembro que uma vez, só no Banco do Brasil, eu fui pedir, eu nem conhecia os gerentes nem nada, né? Então eu sei que eles pegaram e só uma vez eu levei 150 prêmios no ônibus doado pelo gerente do Banco do Brasil, né? Ele mandava embrulhadinho tudo já, né? A gente, então era assim uma coisa
ao mesmo tempo dava prazer, porque a gente era bem aceita, né? Bem aceita nas nossas... E Dona Vani, eu aquele... lembrei o baile do Tititi, né? Que o Laios também fazia, né? O Laios que fazia, É, né? Então, pois eu sempre fazia minhas roupas. isso. Fazia... Que Aquela era um baile de imagem, mulheres, né? Que as mulheres iam só mulheres. fantasiadas. É, é. Muito bacana também. E com Isso. certeza a Dona Bani estava lá também, lógico. Tudo que era coisa que aparecia, eu estava, né? Elas já vinham correndo me convidar, né? Então a gente já ia assim, né? E prêmios que eu ganhei também de participar dessas coisas, assim, né? Até os prêmios quem fazia era a tua mãe, ela fazia uns prêmios assim, então ela sabia fazer bem essas coisas, né? Ela era artista, a mãe era uma artista. E assim ia, né? Eu sei que... E a gente recebia muito elogio também das pessoas, assim, comum, que muitas vezes não entrava ali, né? Só tomava conhecimento. No outro dia, eu andava na rua, meu Deus, Abani, que coisa linda, não sei o que, né? Então, eu não sei. Eu nasci lá no Rio Compridente, né? Lá naqueles... minha mãe dava aula, era daquele tempo que era professora antiga, né? Morava numa casinha que a escola mesmo dava, né? E nunca tive a oportunidade de estudar fora, não. Mas eu fazia, entende? Fazia as coisas e aconteceu, né? É porque a gente faz por amor, por vontade, né? Eu não xingava nada, por mais difícil que fosse, para mim era um prazer fazer, né? A senhora, mesmo com as dificuldades, né? Mesmo não estudando, a senhora teve uma boa educação na casa, e dentro de casa. Na né? escola da minha mãe, o que eu fazia, elas faziam uma festa assim de São João, faziam festa de Santo Antônio, né? Então era eu que dominava aquilo tudo. A italianada vinha tudo para ver as bobajadas que eu faço assim. Então a Dona Bani já era artista já desde pequena, né? Já tinha na veia isso. Mas que bom conversar com a senhora, Dona Bani. Foi um prazer estar aqui conversando. Eu, pelo menos, contigo, que o Sandrini, que eu tenho uma admiração muito grande. O Sandrini é muito esforçado também, né? Ele faz muita coisa aqui, viu, Sandrini? Tu estás de parabéns que tu... Eu vim para cá, para Siderópolis, e logo eu gostei, né? Aqui eu me encontrei, né? Então, se eu pudesse, eu faria tudo de novo, com o maior prazer, né? Mas eu acho assim que o povo de Siderópolis é muito bom, mas falta muita coisa para atender essa juventude. Agora está melhorando até um pouco, eu acho que está melhorando, né? Essas festas que a gente fazia lá na escola da minha mãe, meu Deusinho, a região toda era o Rio Prudente, assim, era uma região assim bem de italiano, né? Então a gente fazia e eles gostavam. Depois a mãe fazia um baile, ela levava um gaiteiro e violão, que eram os Bergamo, te lembra? O Agenor Bergamo, o Pedrinho Bergamo, eles eram um conjunto famoso na época. Na época. Tudo que agora já morreu, acho que já morreram dois. Então eu sei que eles tocavam aquelas músicas bem antigas, né? Porque rádio, lá não tinha luz onde morava. A gente morava lá onde não tinha luz de querosene, né? Então E água tinha? Hã? Água encanada tinha? Água. Tinha na casa da senhora? Não, também poço, mas a minha infância era pobre mesmo, pobre, né? Que não, eu dormia num colchão de palha, não tem? O colchão era de palha, te lembra do colchão de palha? Eles enchiam o colchão de palha, era o colchão. Aí a gente deitava assim, a gente ia lá para baixo, né? Porque o colchão era mole. E eu sei que, olha, tudo isso eu sei. E o banheiro, Dona Bani? Tinha banheiro na casa da senhora? Não, era uma patente de rua. Na rua, aquela de rua. Tomava banho no rio, a mãe ia com a gente, só ficava olhando lá de cima, e nós tomávamos banho nos riachos, passava assim, pescava. Eu conheço bem que essa vida de pobre mesmo, sabe? Acho que é por isso que eu me dediquei a mais, assim, tudo que eu fiz nas minhas coisas, na minha passagem que eu fiz, eu tinha que incluir o pobre. Eu era criticada no CDL, porque eu pedia, né? Eu pedia, assim, coisa,
E eles me criticavam porque o CDL não é para pedir coisa, Boni, não é porque o CDL é comércio, eles não precisam. Eu assim, mas eu não ligava, eles falavam e não ligava, sabe? Eu disse, não, deixa que eu faço, né? Então a gente fazia tudo assim, com o maior prazer, né? Muito amor também, né? Qual é a sua idade? 87 anos, Vai fazer agora que dia? A senhora lembra? fim do mês agora, agosto. Fim de agosto? Ah, que bênção, né? Dona Bani, então, todos os sideropolitanos deixam um abraço para a senhora, um agradecimento por tudo que a senhora fez pelo nosso município, né? Não sendo daqui, e foi muito bem acolhida pelo município, e nós também só temos que agradecer todo o trabalho e empenho que a senhora fez aqui por nós, tá? Muito obrigada. E por nada, eu também, muito prazer de tudo que eu fiz.